idioma e tenta pegar uma palavra que chega próximo daquele significado original. Kyrios é a palavra Adonai do hebraico, tá? No grego foi traduzido para Kyrios, que no nosso português é traduzido como Senhor. Veja que todas essas palavras, quando é traduzido para o português, a maioria vai ser traduzido como Senhor. Então você está vendo aqui no português, você vai encontrar lá a palavra Senhor ou Deus. E para você saber realmente o significado disso, você tem que ir no original, no hebraico ou no grego e às vezes no aramaico. É por isso que de vez em quando o pastor Pedrosa fala que a palavra é exégese. Aí uma vez alguém veio me perguntar assim: não, o que é exégese? Aí eu falei: olha, exégese é uma coisa mais do que hermenêutica. É algo que você vai estudar para interpretar um texto, mas essa palavrinha significa que para você interpretar um texto, você tem que ir no original que aquele livro foi escrito. Aí você vai fazer exégese. Isso dá um trabalho. Isso dá um trabalho que não é brincadeira. Aí você tem uma palavrinha lá no hebraico ou no grego, e ele te dá assim, dentro daquela palavrinha, ele te dá uma folha ou duas folhas de significado. Aí você vai ter que pegar e ver qual é que encaixa melhor naquele contexto. E às vezes você chega à conclusão que no seu idioma não tem uma única que chega realmente no sentido original. O tradutor faz o melhor. O João Ferreira de Almeida lá fez o melhor. Demais. Demais. Aí depois vem outros e dá uma melhorada, mas assim mesmo não chega aos pés do original. Para você ver a dificuldade, para você ver o nível de dificuldade. Então você falando assim parece fácil, né? Então, mais uma palavra grega curiosa, mais uma palavra grega amplamente utilizada pelos escritores bíblicos do Novo Testamento, principalmente para se referir a Jesus. Por isso que no nosso português a gente sempre fala assim: ó, o Senhor Jesus. Kyrios quer trazer para nós como Senhor. E no nosso português, misericórdia, não tem um pingo de respeito pela palavra Senhor, né? Ah, você está me chamando de velho, é? Seu significado genérico pode referir-se tanto a um homem poderoso como a uma divindade. A Septuaginta utiliza muito esse termo para traduzir o hebraico e a fé. Então, quando os sábios, 70 sábios, já traduziram a palavra do Velho Testamento para o grego, eles usaram, na maioria das vezes, a palavra Kyrios para traduzir Yahvé. Vê como perdeu um pouco do sentido. Principais títulos e nomes compostos de Deus. Então nós falamos até agora do nome principal, e esse nome principal era usado sozinho. E quando ele é usado sozinho, ele dá uma ideia de transcendência. Deus, em tudo, é totalmente diferente da criatura. E se você ficar somente nesse nome, que ensina transcendência, você entra no agnosticismo. Ou seja, Deus está tão longe, tão longe, tão longe de mim, tão separado de mim, que não tem como eu chegar a Ele. Então Deus criou o mundo e largou o mundo aí, ao Deus dará, está largado. Porque é um nome de medo, é um nome de terror, é um nome grandioso demais, de tal maneira que
os primeiros que ouviram ele evitaram até de falar o nome dele, e vão fazer o que com esse nome? Agora então nós vamos aprender os nomes compostos de Deus. Os nomes compostos de Deus vai trazer Deus um pouco mais para perto da gente. Não é aquele Deus distante. Tudo isso é para ajudar o nosso entendimento, tá? Essas divisões é para ajudar o nosso entendimento. É Deus se colocando no mesmo nível do homem para ajudar o homem. Principais tipos de nomes compostos de Deus. Yahvé Jireh, Jeová Jireh, significa o Senhor proverá. Gênesis 22, 13 e 14. Aí eu já coloquei os versículos aqui, tá? Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Jeová Jireh. Presta atenção aqui, que é bem diferente daquele nome que Deus falou para Moisés. Moisés, fala para eles: eu sou me enviou. Eu não devo explicação para ninguém, não devo explicação para ninguém, não devo nada para ninguém, eu sou soberano, eu sou o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, e não devo dar satisfação, não preciso pedir licença para ninguém. Aqui é bem diferente. Você veja que aqui esse nome está nascendo de uma experiência. Sabe aquilo que os pentecostais gostam muito? Eu tive uma experiência com Deus, e essa experiência ninguém tira. Esse nome aqui nasceu de uma experiência. Você conhece a história, né? Fala para você. Então, vocês conhecem a história, né? Abraão foi levar o seu filho para o ordem de Deus para sacrificá-lo, e ele ia realmente fazer isso, e o anjo bradou lá do céu, e ufa, ele não precisou fazer mesmo. Foi uma baita experiência. Dessa experiência ele disse: olha, Jeová Jireh, Jeová provê. Ele proveu um grande livramento. Alguém morreu no lugar do filho dele. Um grande livramento. Veja. Esse texto de 13:14, algumas traduções inglesas, elas traduzem o seguinte: Deus diz assim, eu serei. E eu acho que a tradução da Bíblia Sagrada, linguagem de hoje, também faz essa tradução. Eu serei. Acabou. Serei. E pronto. Esse nome aqui, Jeová Jireh, é muito cantado em hinos. Antigamente se cantava muito esse nome em hinos, né? Então isso não é novidade para vocês, você já ouviu falar dele. Outro nome composto, Yahvé Sabaoth, significa Senhor dos Exércitos. Salmo 24:10. O Salmo 24:10 diz assim: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aqui o salmista está cantando a grandiosidade de Deus. Agora pensa bem: Deus é Senhor dos Exércitos. Qual que é o exército que ele está se referindo aqui? Alguns interpretam que é o exército celestial, os anjos. Deus é Deus de todos os anjos. E aqui falando aqui dos anjos bons, os que permaneceram na sua integridade. Ele é Senhor dele.
esses anjos trabalham em nosso favor, em favor daqueles que amam herdar a salvação. Pensa bem, aí você começa a estudar esse nome e fala: olha, Deus é o dono dos anjos e Ele coloca esses anjos para trabalhar em favor da sua criatura. Que coisa boa, né? Do homem, da sua nome, em benefício a nós. Outro nome aqui, Yahvé Tzidkenu, significa Senhor, justiça nossa. Jeremias 23, 5, 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Está falando de Cristo, né? Sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. E Yahvé, justiça nossa. Ele é a nossa justiça. Ou seja, eu não vou chegar com a minha capacidade diante de Jeová. Ele, Jesus, é que chega por mim. Ele é a minha justiça. Senhor, justiça nossa. Aí nos seus dias, Judá, que significa louvor, só através dele o teu louvor chega a Deus, só através dele o teu louvor é recebido por Deus, e ele é a tua justiça. Yahvé em si significa: o Senhor é minha bandeira. Êxodo 17, 5. E Moisés edificou um altar e chamou o Senhor, o seu nome: o Senhor é minha bandeira. Então, aquele Moisés que ouviu aquela primeira resposta: eu sou o que sou, ou serei o que serei, e não teve explicação para ninguém, agora teve uma experiência e disse: olha, esse eu sou o que sou, eu serei o que serei, ele é a minha bandeira. Que bandeira representa? Representa que o reino está ali presente. O exército venceu a guerra e colocou a bandeira, ficou a bandeira. Aqui é posse. Moisés ficou a bandeira e disse: olha, eu tenho posse desse Jeová, ele é meu. Aí você pega esse camarada meio cabeça curta e entrar com a bandeira nacional no culto, e o irmão ficou bravo: vocês não podem fazer isso, colocar a bandeira nacional aqui na igreja, porque está escrito: Jeová é a minha bandeira. Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Deixa a bandeira do Brasil para lá, tanto faz entrar com ela que eu não entrava. Você tem Jesus, Deus como a sua bandeira, e deixa as irmãs fazer o congresso, né? Resolvendo entrar com a bandeira do Brasil. É um negócio que a camarada estudou para fazer contenda, e não para pegar Deus como bandeira mesmo. Interessante que quando você lê lá Efésios capítulo 6 lá, todas as armas lá nunca é de ataque, a não ser a espada, mas o resto é tudo de defesa. Então a bandeira do reino já está fincada, está garantido: o Senhor é a minha bandeira, Jeová em si. Yahvé Rafá significa o Senhor que sara. Isso que eu gosto, hein? Êxodo 15, 26. Isso daí o povo gosta mesmo. Ele diz: se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus, e fizerem o que é reto diante de seus olhos, e inclinarem os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, muitas das vezes lá no nosso português, a gente está lendo a Bíblia lá e lê correndo, e nem sabe, nem percebe que está lendo o nome de Deus. Jeová que te sara, Ele é que te cura.
Então, não é o irmão, não é a irmã, não é o anjo. Ah, Deus usa anjo, usa também, mas não é o anjo. Deus usa oração, usa, mas não é a oração. Jeová que te cura, Ele que te cura, Jeová Rafa, o Senhor que te sabe. E Yahvé Shalom significa o Senhor é paz. Juízes 6:24. Então Gideão, que ficou ali no altar, o Senhor lhe chamou Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra do Abisritas. Agora aqui é um nome muito bom, só que tem uma coisa, hein? Ele é paz para quem foi justificado por Ele, para quem se reconciliou com Ele. Quem não se reconciliou, ele continua sendo inimigo. Mas Gideão disse bem: olha, o Senhor é a minha paz. Jeová Shalom, Yahvé Shalom, o Senhor é a minha paz. Mas enquanto a pessoa está no pecado, Deus não é paz para ele não, viu? Não é paz para ele de jeito nenhum. Tem inimigo como Deus, tem Deus como inimigo, é coisa feia. Mas Gideão chegou a esse entendimento e guerreou as guerras do Senhor. E quem não quiser ter paz com o Senhor, como Cristo disse, vem comigo numa junta, espalha. Quem tem paz comigo ajuda. Quem não tem paz, espalha. Yahvé significa o Senhor é o meu pastor. Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha só, presta bem atenção aqui, que já é um nome que usa o nome Yahvé composto com uma profissão bastante conhecida de pastor, que significa aquele que cuida do rebanho. Então Deus transcendente, todo-poderoso, que impõe medo, que não deve nada para ninguém, que não tem que dar explicação para ninguém, Ele se torna o teu pastor. Olha só que coisa interessante. Mas Ele não é tão exaltado, não, Ele não se torna seu pastor. Aquele que tem todo o cuidado, aquele que coloca nas costas a ovelha e leva para o curral e toma conta da ovelha. O camarada chega e fala assim: olha, na maior simplicidade, sem medo nenhum, Yahvé é o meu pastor. Yahvé o Senhor é o meu pastor. Yahvé Shammah significa o Senhor está presente. Ezequiel 48:35. Indo lá em Ezequiel diz assim: é o último capítulo de Ezequiel, tá? 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Aqui é o último versículo de Ezequiel, aonde Ezequiel teve a visão do novo templo que ia ser edificado em Jerusalém, e ele estava passando as medidas. Agora, busca o histórico, busca o contexto. Qual que era o contexto? Deus, 70 anos antes, havia deixado Jerusalém. O próprio Ezequiel viu que Deus abandonou Jerusalém, a glória saiu de Jerusalém. Deus não estava mais em Jerusalém. Agora Deus promete que passados 70 anos vai trazer o povo de volta. Não somente vai trazer de volta, mas vai reedificar o templo. O templo vai ser levantado novamente. E vai ter o nome de Deus como que é? O Senhor está ali. Yahvé Shammah, o Senhor está ali. Veja que consulta. Deus não estava mais, tinha ido embora, mas Deus retorna, Deus volta e Deus está ali. Traz para os dias de hoje. Quem quer Jerusalém no dia de hoje? A igreja. A igreja
estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Não importa que título que tem. Está reunindo 2 em nome de Jesus, Deus está no meio dele. Jesus está ali, Deus está ali, o Senhor Jeová está ali. Veja só que consolo grandioso, o Deus todo transcendente se transforma em imanente e está conosco. Mais um nome aqui que é muito utilizado pela turma que costuma louvar, que sabe louvar a Deus. Yahvé Kadesh, ou Kadosh, vamos pronunciar o Kadosh, significa o Senhor que vos santifica. Êxodo 31:13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardarei os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Diz a Escritura aos Hebreus que sem santidade ninguém verá Deus. Mas quem é que santifica? Santificação posicional. Santificação tem que começar com a posicional. É Ele quem pega você, lava o seu sangue, dá um banho de água limpa e faz a purificação completa. E continua por toda a sua vida nessa terra, te santificando com o sangue dele. E vai chegar à conclusão perfeita, de santificação perfeita, quando ele te chamar, quando ele te recolher, ele completa a obra. Então, ele é o Senhor que santifica. Yahvé Kadosh. Yahvé Elion. O pastor Pedro já tinha falado, adiantado esse nome aí, logo no começo. Significa o Senhor Altíssimo. Salmo 7:17. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei os louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então, Yahvé Elion. Engraçado que aqui Yahvé é Deus, El é Deus e o Ion Altíssimo. Então, se a gente fosse falar o verdadeiro, você ficaria Deus Altíssimo, ou Senhor Altíssimo. O Senhor Altíssimo, Ele está acima de tudo. Yahvé Elohim Israel, isso significa Senhor Deus de Israel. Salmo 59:5. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Não tenhas misericórdia nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Bom, está falando aqui com uma oração que dentro do teologia nós chamamos de imprecação, mas aqui no nosso estudo que interessa para nós é a primeira parte, né? Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel. Então, Ele é o Deus de um homem, e esse homem veio a ser uma nação. E esse Deus é Deus dessa nação, e Ele é o nosso Deus, o Deus da igreja, o Israel espiritual. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Esse nome aqui também composto, foi muito cantado há uns 30 anos atrás, é um nome muito conhecido, né? El Shaddai, que era cantado em castelhano. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abraão na idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Então, Deus Todo-Poderoso, Ele aparece para Abraão, e Abraão tem uma experiência com Ele, e o chama então de El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. El Elyon significa Deus Altíssimo. Gênesis 14:20. E Melquisedeque, rei de Salem, trouxe pão e vinho, e esse era sacerdote do Deus Altíssimo.
e abençoou e disse: Bendito seja Abraão, Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Veja, presta atenção, que tudo isso daqui veio de uma experiência, tá? Não é uma coisa que está sendo soprada, é algo de experiência, e através da experiência alguém testemunhou: esse Deus é Altíssimo. Então foi usada a palavra El Elyon, em vez de ser Yahvé Elyon, foi usado El Elyon. Geralmente na nossa tradução vai sempre ser traduzido por Deus ou Senhor. El Olam significa Deus eterno, Gênesis 21:33. E plantou um bosque em Bérseba e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Também, mais uma vez, através de uma experiência. El Roi significa Deus que vê, Gênesis 16:13. E ela quem? Agar, quando estava fugindo de Sara, fugiu para o deserto e ia morrer de sede, né? E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és o Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Então Agar teve uma experiência e chamou ele de Deus que veio. E dentro dessa experiência, ela disse: Eu vi a Deus e fiquei viva. Porque se tinha uma crença verdadeira, a Bíblia concorda com isso, que o homem mortal, se ver Deus, ele morre. Por isso que, com toda a experiência que Moisés teve, ele fez o pedido: Senhor, deixa eu ver a tua face. Pensa na experiência de Moisés. Por acaso teve alguém na terra que teve a experiência que Moisés teve? A própria Bíblia diz que não. Ele chegou a um ponto e falou: Mas Senhor, não está bom essa experiência que eu tenho contigo. Eu nunca vi a tua face. Mostra-me a tua face. E Deus falou: Olha, eu não posso fazer isso com você, para o teu bem eu não posso fazer isso, porque não há homem que veja a minha face e permaneça vivo. E isso daí pode contar assim, extermínio, hein? Porque nem os anjos lá, os querubins, os arcanjos, serafins, realmente vê Deus dentro da sua totalidade. Tem um limite, existe um limite. Mas dentro da teofania, que cada um teve a sua experiência, é uma teofania em que Deus apareceu em forma humana. Porque Deus é Espírito, Ele não tem corpo, Ele não tem olho, Ele não tem boca. É uma maneira que Deus usa para a pessoa ter entendimento. E naquele entendimento de Agar, ela viu Deus e não morreu. E além do mais, ela disse uma coisa importante: Tu és o Deus que me vê. Olha que coisa importante, Deus está te vendo. Deus vê tudo. Não passa nada em branco. É um consolo para nós. É um consolo para nós. Então estamos terminando essa aula. Eu resolvi fazer esse resumo aqui, porque o Berkhoff é muito mais extenso. Mas o Berkhoff ele apresenta as correntes contraditórias a isso, e fica bastante pesado para nós. Fica bastante pesado para a gente. Então ele apresenta as correntes contraditórias, ele apresenta as correntes filosóficas, e para nós fica bastante pesado. Eu achei que, na minha opinião, se nós achar que não, a gente volta no livro literal do Berkhoff. Mas assim tá bom, né? Amém. Dia 27 é a última aula. 27 ou 27.
Tá, então, dia 27 eu já fiz, porque eu pensei que eu ia conseguir dar as duas aulas hoje, né? Eu falei, não é duas aulas, não está vendo só? Mesmo simplificado, ainda fica difícil. Então, na próxima aula vai ser só os atributos. Nós já falamos dos atributos em outras aulas, então não fica tão pesado. Eu procurei simplificar bem, né? Deixei as correntes filosóficas de lado, porque é bastante complicado, tá? E vamos ficar em pé, então, vamos fazer uma oração, amém? Amém. Senhor, nos